Olá pessoal, estamos aqui para mais uma disciplina do curso de assistente administrativo. Agora a gente vai começar a disciplina de finanças básicas. Para essa primeira aula a gente vai falar das principais contas e seus documentos de controles. Isso para uma empresa. Então, vamos seguir? Aqui é a minha trajetória acadêmica. Da professora que vos fala, a professora Marcília Carvalho. Sou graduada em Ciências Econômicas pela UFP, especialista em Gestão Econômico-Financeira pela FAET, especialista em Gestão Pública pela UESP, técnica administrativa do IF, do campus Piripiri. Abaixo tem meu endereço de contato. Ao lado aí vocês vão ter uma foto para conhecer a pessoa com quem está ministrando a disciplina, relações de quem está falando. E vamos seguir para a nossa aula. Aí é só a minha trajetória acadêmica e profissional. Então, para a nossa aula de hoje, a gente vai falar de caixa, contas a pagar, receber, estoque e fluxo de caixa. Então, serão abordados os conceitos de caixa, conta a pagar, conta a receber, estoque e fluxo de caixa, bem como a importância dessas ferramentas para um bom funcionamento da empresa. Então, o que seria caixa? Caixa e aí no caso, né, na Caixa Econômica Banco, é o caixa da empresa, e o caixa da empresa é composto por dinheiro, cheque, e esses podem estar em mãos, recebíveis e ainda não depositável ou conversível em dinheiro imediato. Assim, essa conta não é composta apenas por dinheiro vivo, mas itens que podem ser convertidos rapidamente nele, ou seja, pelos itens que contenham liquidez rápida, liquidez poder se transformar em dinheiro. Então, essa conta caixa é formada tanto por dinheiro vivo, como por esses itens que podem ser convertidos rapidamente nele. Então, a conta caixa pertence ao grupo do ativo circulante, sendo disponível da empresa, que engloba os saldos em caixa, os saldos em banco e os numerados em trânsito. Aí, no caso, numerado em trânsito, cheque, que vão ser depositados em banco, que estão na empresa. Para ter esse controle, utiliza o formulário de controle do caixa. Então, essa conta caixa ela pertence ao ativo circulante. A gente não vai entrar muito no método, porque isso é bem contabilidade, mas o ativo circulante é formado por bens e direitos. Concorda comigo que bens, que é o dinheiro que está no caixa é um bem que você tem, é um bem do seu patrimônio? Então, por isso que ela está no ativo circulante. E nessa conta, vou ter esses saldos em caixa, os saldos em banco, que ela tem tanto no caixa ali em empresa, e no caso aqui é o caixa da empresa, que está lá, no caixa físico, os saldos em bancos e os numerados em trânsito. E aí um exemplozinho de formulário de controle de caixa, só para vocês conhecerem. E no caso, pode ser utilizado para o controle de caixa de uma empresa. Então, conta. Aí a definição de conta. É um nome técnico das componentes patrimoniais, bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido, e aos elementos de resultado, despesas e receita. Então, conta é basicamente um nome técnico. Conta aqui não é no sentido de dever. Conta aqui é um nome técnico que você vai dar para os componentes patrimoniais. E aí é bem contabilidade. Bens, direitos, obrigações, patrimônio líquido, ou também os elementos de despesa, ou de resultado, despesas e receitas. Para financiar a continuidade das operações, a empresa necessita de recursos, sendo que o caixa é o item que está disponível no exato momento. Então, o caixa é a conta que tem maior liquidez em uma empresa. Então, serão lançadas diariamente todas as operações de entradas e saídas do dinheiro no caixa e apurado o saldo respectivo. Então, deve ser lançado tudo que entra e sai, isso diariamente, para assim você ter um saldo respectivo dessa conta, no caso diário. Então, o saldo vai composto tanto do disponível em caixa e em bancos, que a gente já falou. E por que é importante esse controle de taxa? De caixa, porque ajuda a fornecer informação para a apuração dos custos, despesas, vendas e estoque, contribui para controlar e analisar a despesa e controla o movimento de entrada e saída de dinheiro na empresa.
é importante por tudo isso, ele ajuda, colabora com tudo isso. E aí, a nossa outra conta, contas a pagar. Contas a pagar o quê? A pagar, no caso, é uma obrigação. Então, ela vai estar aí no passivo. Então, as contas a pagar são obrigações assumidas pela empresa que devem ser saldadas dentro do vencimento. Então, você, empresa, se obrigou a pagar alguma coisa. É uma obrigação que você assume para pagar dentro de um vencimento. Então, geralmente, as mercadorias adquiridas pelas empresas para suas operações são feitas a prazo, sendo imprescindível a devida quitação dos compromissos assumidos dentro dos prazos estabelecidos e evitar transtorno nas próximas compras. Então, contas a pagar são obrigações que a empresa assume. Então, essas obrigações devem ser cumpridas dentro dos prazos, que assim vai evitar transtorno nas compras seguintes, porque você vai comprar prazo não uma só vez. A empresa necessita de compras a prazo para suas operações. Para organizar todas as contas assumidas de modo que não fique nenhum no esquecimento, é sempre bom que você tenha controles que informem a data de vencimento e recebimento, mercadorias, fornecedor, os totais a pagar e o número de documento. Um documento aí, nota fiscal, que registre a operação de compra, né? E aí o exemplo bem básico de um formulário de contas a pagar de uma empresa, que é sempre bom uma empresa ter esses controles, então é bom formular esses formulários básicos para esses controles, e aí um de contas a pagar. E agora vamos para o conta a receber. Nas contas a receber, as empresas trabalham com vendas a prazo. Então aqui você vendeu, deu um prazo para alguém pagar essa conta. Você é empresa. Com isso, se tornam competitivos e realizam mais vendas. Quando você vende a prazo, a tendência é que você tenha maior participação no mercado e venda mais. A gente vai ver isso na próxima aula. A forma de pagamento a prazo é a mais requisitada pelos clientes. Para que essas vendas a prazo ocorram com segurança, deve ser estudada a maneira de analisar a concessão de crédito aos clientes para que o número de inadimplência não se torne muito elevado. A gente vai ver lá em política de crédito. Então, o que você tem que entender? Que o contas a receber, porque você, empresa, está trabalhando com vendas a prazo. Então, você tem que ter um controle dessas vendas. Realizar a operação pelas vendas a prazo, a empresa terá que elaborar um controle. Por meio deste, ela terá informações necessárias para a tomada de decisões. Esse é o controle de contas a receber. O controle de contas a receber será pautado em fichas de cadastro e controle individual. A partir desses instrumentos, o empresário terá atualizado cadastro do cliente, saldo pendente de cada cliente, controle de carteira, posição global das contas a receber. Então, esse controle pode ser individual ou assim, para cada cliente. Você vai ter cadastro, o saldo de cada cliente, e assim você tem controle das carteiras e a posição dessa contas a receber. Também deve ser um controle que deve ser feito de forma diária. E aí, um exemplo básico de um formulário para contas a receber, para esse controle que deve ser feito de forma diária. E aí, agora a gente vai falar de estoque. Estoque é o acúmulo armazenado de recursos materiais em um sistema de produção e operação. Estoque não é apenas os produtos que estão armazenados nos depósitos, mas também deve levar-se em consideração os produtos que estão expostos nas prateleiras, em exposição para o consumidor. Estoque é aquilo que você armazenou, todo aquele material que você armazenou para a sua produção, para a sua operação, para a empresa operar. Então, se você tem um almoxarifado, mercadorias, se você tem uma prateleira, mercadoria, todos estão expostos para venda, para venda ao cliente, então tudo isso vai formar o seu estoque, todas aquelas mercadorias que estão para fomentar o seu sistema de produção e operação. E aí o gerenciamento de estoque, ele vai surgir exatamente da necessidade de controlar tudo que entra através de compra de produtos e dos mais diversos segmentos. Então vai entrar muita coisa, então esse controle de estoque vai se tornar necessário,
esse gerenciamento de estoque. O mesmo sairá através de venda direta para o consumidor, portanto, nesse período, esses materiais que ficam nos depósitos do ambiente produtivo são considerados como estoque. Então, os materiais que ficam nos depósitos ou no ambiente produtivo é considerado estoque. Esses materiais vão estar disponíveis para a venda direta ao consumidor. E aí, um conceito básico de gerenciamento de estoque. O ato de controlar a quantidade de produto armazenado, decidir quando vai fazer a nova compra. A organização e distribuição por lotes ou data, identificação, classificação, o ato de controlar tudo isso é denominado gestão de estoque ou gerenciamento de estoque. Então, esse gerenciamento de estoque é o processo integrado pelo qual são obedecidas as políticas da empresa e cadeia de valor com relação aos estoques. Então, toda organização deve ter um almoxarifado, um controle de seus pertences, seus estoques, para poder administrar bem tudo que entra e sai na empresa. O controle, assim, é importante para diminuir custo de estoque, controle de produtos perecíveis, questão do vencimento de produtos que são perecíveis, diminuição da improdutividade, diminuição dos custos materiais e com transporte. E aí, da questão, tem estoque, não vai ficar comprando sempre. Então, todo esse controle vai ajudar em tudo isso, diminuir esses custos, diminuir essa improdutividade, questão de perder produtos com vencimento. Isso aí a gente consegue com um bom gerenciamento de estoque. E aí uma fichinha de controle de estoque, e aí você vê que tem que aí é um pouco mais diversa, porque no caso considera-se que essa empresa tem diversas mercadorias. Aí você tem entrada, saída e saldo para cada mercadorias. E agora a gente vai falar de fluxo de caixa. É um instrumento de controle que tem por objetivo auxiliar o empresário a tomar decisões sobre a situação financeira da empresa. Consiste em um relatório gerencial que informa toda a movimentação de dinheiro, entrada e saída, sempre considerando o período de tempo que pode ser uma semana, um mês. Então e aí a diferença básica, que lá você tem o controle de caixa, é o que era feito de forma diária. O fluxo de caixa, tem um tempo determinado. Ele tem um tempo determinado, pode ser um mês, uma semana. Então não é a mesma coisa. Ele vai ter por objetivo auxiliar nas decisões, na tomada de decisão sobre a situação financeira da empresa. Mas vai ser um relatório gerencial, vai informar toda a movimentação do dinheiro, entradas e saídas, considerando o período de tempo. Então, ele serve para quê, esse fluxo de caixa? É um dos documentos mais importantes na gestão de uma empresa. Planejar e controlar as entradas e saídas de caixa num período de tempo determinado, que já é bem o conceito dele. Auxiliar o empresário a tomar decisões antecipadas sobre a falta ou sobra de dinheiro na empresa. Verificar se a empresa está trabalhando com aperto ou folga financeira no período avaliado. Você vai saber disso controlando entradas e saídas. Planejar melhor as políticas de prazo de pagamentos e recebimento. Tudo isso aí a gente consegue com o fluxo de caixa, com a elaboração do fluxo de caixa. Verificar se os recursos financeiros são suficientes para tocar o negócio em determinado período de tempo ou se há necessidade de obtenção de capital de giro. Avaliar a capacidade de pagamentos antes de assumir compromisso e assim conhecer previamente os grandes números de negócios e a sua real importância no período considerado. Considerar aquele período de tempo. Então, vai te dar um planejamento para o período seguinte. E alguns termos do fluxo de caixa. Em fluxo de caixa, a gente vai ter saldo inicial, entradas de caixa, saídas de caixa, saldo operacional e saldo final. Então, a gente vai conhecer esses termos. Saldo inicial, quando está falando de saldo inicial, está falando de quê? Valor constante no caixa no início do período considerado pela elaboração do fluxo. Fluxo, né? Para um ano, para uma semana. Então, o valor que você vai ter no caixa quando iniciou a elaboração daquele fluxo. É composto pelo dinheiro na gaveta, mais os saldos bancários disponíveis para saque. Então, tudo aquilo que você tem naquele início daquele período. Tudo aquilo que você tem na gaveta, no caso no caixa e nos bancos,
no início do período que você vai fazer seu fluxo de caixa. As entradas de caixa correspondem às vendas realizadas à vista, bem como os outros recebimentos, tais como duplicata, cheque, fatura de cartão de crédito, disponível como dinheiro na respectiva data. É o que vai entrar, são as entradas que você conseguiu pelas vendas naquele período, né? Você vai considerar. As saídas são as retiradas, corresponde a pagamentos a fornecedores, prolabores, aluguéis, todas aquelas dinheiro que vai sair naquele período, folha de pagamento, água, luz, todas as retiradas que você vai fazer do caixa. E o saldo operacional vai representar o valor obtido de entrada menos as saídas de caixa na respectiva data. O saldo operacional vai ser o quê? As suas entradas menos as suas saídas. Possibilita avaliar como se comportam seus recebimentos e gastos periodicamente, sem a influência dos saldos anteriores, porque ele não vai considerar o saldo anterior. E o saldo final representa o valor obtido da soma do saldo inicial com o saldo operacional. Saldo final, o que você vai ter no caixa no final daquele período que você considerou? O que você tinha no começo, menos o saldo operacional. Permite constatar a real sobra ou falta de dinheiro em seu negócio no período considerado. E passa a ser o saldo inicial do próximo período, se você for fazer outro fluxo de caixa. E aí a gente divide o fluxo de caixa em duas partes, que a gente vai falar o fluxo de caixa realizado e o fluxo de caixa previsto. O fluxo de caixa realizado se relaciona ao passado e presente de um empreendimento. Já o previsto é como o próprio nome diz, relaciona-se ao futuro, ou seja, é feito com base nas previsões reais de entrada e saída do caixa. É aquilo previsto, aquela parte do fluxo de caixa que é considerado como o fluxo de caixa previsto, ele considera as previsões. É o que você planeja receber naquele fluxo de caixa com base nas informações que você tem de saldos anteriores, de informações de fluxo de caixa anteriores. Já o realizado é aquele que efetivamente vai acontecer no seu fluxo de caixa. São valores que realmente se constataram no seu fluxo de caixa. Com planejamento adequado, é possível projetar recebimentos e pagamentos com base em nossos conhecimentos anteriores e expectativa futura quanto ao que esperamos do mercado. Podemos nos preparar para enfrentar dificuldades antes que elas ocorram. Aí é o que está, basicamente por que ele usa esse fluxo de caixa previsto, porque você espera, tem expectativas, para ver se essas expectativas se consolidam, ai, que o nome saiu. Se confirmam. E assim, ele utiliza essas duas partes. E aí, um exemplo do modelo de fluxo de caixa realizado e previsto. Como você tem o realizado aí, no caso, e o projetado, que no caso seria o previsto, em um período de maio a junho, e aí o que ele esperava receber em cada semana e o que realmente se concretizou no final de junho. Isso aí é exemplo do modelo de fluxo de caixa realizado e previsto. Vocês podem estar dando uma olhada depois. E aí a nossa conclusão, o saldo final do fluxo de caixa é igual ao saldo inicial mais os ingressos menos os desembolsos, entradas e saídas. Isso aí vai me dar o saldo final. Aí são as nossas referências que a gente usou para essa aula. Espero encontrar. Desde já, obrigado pela atenção. Na próxima aula a gente vai falar sobre títulos de crédito. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre tipo de conta e esses documentos de controle. E até a nossa próxima aula.